Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falamos sobre educação no Brasil, mais especificamente da Fundação Itaú Social e como esta organização está envolvida na produção de conhecimento e conteúdos para a educação. Falamos também como a análise de redes sociais permite uma visualização das relações entre os diferentes atores. Se a gente pensa, por exemplo, nos 10 maiores bancos do Brasil, hoje, somente um deles não trabalha com educação nos seus programas de responsabilidade social empresarial. Então, por mais que eles se diferenciem, esses outros sujeitos coletivos, o Todos, o IAS, a Fundação Lehman, por mais que eles se diferenciem da Fundação Itaú Social na natureza da ação que eles exercem, não eles exatamente, mas suas mantenedoras, eu vejo muito mais proximidade, organicidade mesmo, sabe? Do que divergência propriamente dita entre eles. Conosco temos Karine Morgan, que é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Estácio de Sá. É também pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gestão e Políticas Públicas em Educação e membro da Rede Latino-Americana e Africana de Pesquisadores em Privatização da Educação. Tem como temáticas centrais de investigação as relações entre o público e o privado na educação brasileira, políticas públicas em educação, gestão educacional e formação docente. Karine Morgan, seja bem-vinda ao Eduquê. Olá, Rui, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado por aceitar estar aqui connosco, é de facto um prazer também tê-la cá connosco. E a nossa conversa hoje é sobre um artigo que publicou recentemente intitulado A Fundação Itaú Social e a Produção do Conhecimento e Educação. Pode falar-nos quais são as razões que levaram a selecionar a Fundação Itaú Social? E esta pergunta surge porque já tivemos aqui outros convidados que falaram de outras fundações ou de outros institutos que estão envolvidos na educação brasileira, mas até o momento nunca ninguém falou do Itaú Social. Então, porquê o Itaú Social? Então, Rui, essa história é uma história interessante, né? A Fundação Itaú Social, ela é objeto de pesquisa da minha tese de doutoramento. Eu tinha terminado o mestrado e no mestrado eu tinha trabalhado com educação integral em tempo integral. E aí, para a continuidade dessa pesquisa, eu pretendia, à época, analisar, dentro da abordagem do ciclo de políticas do Stephen Ball e Richard Bowie, o contexto de influência de um programa brasileiro de indução ao tempo integral escolar chamado Mais Educação. E aí eu, para análise do contexto de influência dentro dessa abordagem metodológica, a gente precisa normalmente, ter uma minuciosa análise documental e etc. E ao passo que eu ia levantando os documentos e analisando esses documentos, alguns atores, alguns sujeitos se repetiam, E eu ia percebendo essa presença de alguns sujeitos. Dentre eles, o Todos pela Educação, que é amplamente pesquisado no Brasil, vários pesquisadores já se debruçaram sobre ele, o Instituto Ayrton Senna, que é outro sujeito bastante pesquisado, E especificamente dentro da temática que eu pesquisava, a educação integral em tempo integral, a gente tinha alguns sujeitos também recorrentes, a Cidade Escola Aprendiz e a Fundação Itaú Social. E a Fundação Itaú Social começou a aparecer como assinando documentos de pesquisa, relatórios de pesquisa, ou implementando políticas públicas de educação em tempo integral em várias redes de ensino do país. E aí eu pensei, mas o que um banco está fazendo aqui nessa história, E aí eu fui olhar o site do Todos pela Educação. E aí eu fiquei um pouco chocada, porque lá, se você vai procurar os parceiros, quem apoia as iniciativas do Todos pela Educação, tem lá os sujeitos coletivos, as empresas, enfim, as organizações sociais, etc. E tem os mantenedores individuais, que são filantropos individuais, geralmente pessoas que têm muito dinheiro e que doam individualmente para determinadas causas. E só tinha uma pessoa física mesmo, um sujeito individual, como mantenedora do Todos pela Educação, que é Maria de Lourdes Egídio Vilela, conhecida como Milu Vilela, que é uma das maiores acionistas da holding
Itaúsa, que é a controladora do Itaú Unibanco. Nesse sentido, aí a gente começa a puxar, né, esse fio do novelo e começa a investigar. E fui até a Cidade Escola Aprendiz, é uma outra organização social, que tinha como um de seus financiadores também a Fundação Itaú Social. E esse sujeito começou a se repetir em muitos outros documentos, em muitos outros sites e etc. Em pouquíssimo tempo, a gente sabe, a gente que é pesquisador sabe disso, né? O meu olhar já não estava mais na educação em tempo integral e o meu olhar já estava na fundação. No Mais Educação ficou para trás e eu fui atrás de compreender como esta organização especificamente se organizava, como ela funcionava, como ela agia para entrar e influenciar a política, as práticas e, sobretudo, o pensamento em educação no meu país. Muito interessante como nós, quando fazemos pesquisa, o nosso tema, temos um tema e às vezes o que encontramos leva-nos precisamente para outro. E falando mais um pouco aqui da Fundação Itaú Social, já falou um pouco, mas agora mais especificamente, o que é que distingue então a Fundação Itaú Social do, por exemplo, o Movimento de Educação para Todos que já falou, ou da Fundação Lehman ou do Instituto Ayrton Senna? Pois é. Eu não sei se eu distinguiria exatamente de maneira tão drástica. Eu acredito que todas essas organizações, né, na minha visão, ancorada na teoria gramsciana, são aparelhos privados de hegemonia e que possuem ações que não são tão divergentes assim, mas são complementares e, sobretudo, coordenadas, né? Elas não agem sozinhas. Se a gente, por exemplo, traça as relações dessas organizações, as pautas que mobilizam essas organizações, as formações que elas oferecem, né? As notícias que são veiculadas por elas, a gente vai ver uma grande proximidade ideológica, com algumas divergências pontuais, mas, no geral, uma grande proximidade ideológica. Vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. O Todos, né, o Todos pela Educação, e a Fundação Lehman são parceiros diretos da Fundação Itaú Social. Se você for lá nas parcerias, elas estão elencadas nas parcerias de 2022. E o Instituto Ayrton Senna não aparece como parceiro da Fundação Itaú Social, mas o Banco Itaú aparece nos apoiadores do ano passado, por exemplo. Então, a gente começa a ver que elas se interrelacionam de alguma maneira. O que eu acho curioso na Fundação Itaú Social especificamente, é que a mantenedora é um banco, né? Não é um conjunto assim de pessoas, né, que teoricamente estão bem intencionadas e querem ajudar a sociedade. A gente está falando do setor bancário rentista, que é o que há de mais selvagem no capitalismo atual, né? O discurso da responsabilidade social empresarial ou responsabilidade social corporativa pesa sobre os ombros do banco, né? Exatamente por os bancos serem os responsáveis por retirar uma parte considerável da renda dos trabalhadores em juros e etc. Se a gente pensa, por exemplo, nos 10 maiores bancos do Brasil, hoje, somente um deles não trabalha com educação nos seus programas de responsabilidade social empresarial. Então, por mais que eles se diferenciem, né, esses outros sujeitos coletivos, o Todos, o IAS, a Fundação Lehman, por mais que eles se diferenciem da Fundação Itaú Social na natureza da ação que eles exercem, não eles exatamente, mas suas mantenedoras, eu vejo muito mais proximidade, organicidade mesmo, sabe? Do que divergência propriamente dita entre eles. É muito interessante porque isto está muito relacionado com a pergunta seguinte e uma frase específica do seu texto, onde refere que a simbiose entre o público e o privado do Brasil é ontológica. Pode-nos explicar esta afirmação e o que a leva a dizer isto? Olha, Rui, essa é uma discussão na qual eu me posiciono muito claramente, muito firmemente. É preciso que se coloque isso. Veja, a educação brasileira, ela se inicia com a quase exclusividade da oferta educativa sob o comando dos padres jesuítas, através da Companhia de Jesus, que estava em todas as colônias portuguesas, não só no Brasil. Só que aqui a gente tem 210 anos em que a Companhia de Jesus comanda a educação com pouquíssima ou nenhuma intervenção da coroa. Eles organizam a educação, toda a estrutura educativa brasileira se dá a partir dos jesuítas e a partir da Companhia de Jesus, que é um ente privado e não público, não estatal. A educação brasileira
institucionalizada, assim, nesse sentido, ela vai surgir junto com o Brasil colonizado. É claro que aqui eu não estou desprezando ou minimizando os processos educativos dos povos originários, né? Mas eu estou falando de educação institucional. Então, a Companhia de Jesus, que é uma organização privada, comanda a educação brasileira de 1549 a 1759. E mesmo depois que ela foi expulsa das colônias portuguesas, a educação continua no Brasil sendo majoritariamente privada, oferecida em espaços cedidos por particulares, em fazendas, né, em grandes latifúndios, com professores muitas vezes pagos privadamente, porque o subsídio literário, que é um imposto que foi implementado no Brasil para custear a educação, era insuficiente, o número de professores que vieram era insuficiente, ou então, ainda privadamente, por meio de tutores, preceptores, que as próprias famílias de mais prestígio contratavam e traziam da corte portuguesa para o Brasil. Mesmo após a independência, o privatismo em educação permanece aqui muito presente. Uma rede de escolarização doméstica tão extensa que às vezes chega a ultrapassar a rede oficial em alguns momentos da história do Brasil. As legislações que vieram depois da independência, elas foram sendo aprovadas dando subsídios e vantagens muito extensas para ampliação da rede privada no Brasil. Sucessivas isenções de impostos, financiamento público para construção e reforma de instituição privada, a proibição de construção de instituições públicas onde já havia uma instituição privada, pagamento de bolsas de estudos, dentre outras muitas vantagens. Então, quando eu digo que essa relação simbiótica, né, é ontológica, é exatamente porque é relacionado ao próprio surgimento da educação brasileira, né, da constituição da educação brasileira. Nunca houve educação brasileira sem haver essa relação entre o público e o privado. Então, é ontológica porque na gênese da educação pública brasileira está carimbado o privatismo em educação. Obrigado por esse esclarecimento. Está aqui esta pergunta porque os leitores que forem ler o seu texto vão encontrar aqui esta frase. É mais interessante ouvir a autora falar sobre ela. E agora, regressando à Fundação Itaú Social e depois deste enquadramento mais global do Brasil, e se calhar percebe-se melhor porque há uma série de atores privados interessados na educação brasileira, não é? Esta simbiose entre o público e o privado que está na raiz do nascimento da própria educação no Brasil. E então, se percebi bem, esta fundação está ligada ao Itaú Unibanco, não é? Um dos maiores bancos até da América Latina, não só do Brasil. Da sua análise, o que é que acha que leva um ator privado como este banco a criar uma fundação e apoiar a educação? Já falou um pouquinho, mas se calhar agora queria que explorasse mais um pouco, então, o que é que mostra a sua análise? Eu me perguntei isso durante toda a escrita da minha tese, né? Até porque a Fundação Itaú Social, ela desconta muito pouco em leis de incentivo, imposto de renda e etc, né? Então não é dinheiro imediato, né? Não é assim um retorno imediato do recurso investido. Na minha concepção, ela caminha por um outro viés. Se a gente pensa que a escolarização brasileira é compulsoriamente ofertada em instituições de ensino, não tem até o presente momento homeschooling no Brasil. É de frequência obrigatória a todas as crianças e jovens de 4 até 17 anos. Claro que eu não estou falando aqui da evasão, do abandono, da não matrícula e tal, mas se a gente pensa nesse escopo, a gente tem a noção de que todas as pessoas brasileiras passaram ou passam, em média, 14 anos das suas vidas frequentando a escola todos os dias e nela permanecendo no mínimo 4 horas. Isso é muito. Portanto, a forma como a escola trata as questões organizativas societárias, né, tem grande influência no pensamento que vai vir a ser hegemônico daqui a pouco, no futuro, né, quando esses jovens assumirem o comando da sociedade. Assim sendo, se a gente pensa que a escola encara a educação a partir de uma visão meritocrática, né, que culpabiliza os sujeitos pelos seus próprios fracassos ou pelos seus sucessos, independente, né, de outras questões e de outras visões que envolvem, né, esses resultados, enfim. Ou se a gente pensa que essa educação ela vai na direção de conformar
os grupos subalternizados, de que só depende deles vencer na vida, a partir de pontos que hoje estão em muita evidência, uma postura empreendedora e etc. Isso interessa ao grande capital, isso interessa ao setor bancário e rentista e isso interessa ao empresariado. Por isso eu, Karine, acredito que esses grandes grupos vêm compondo essa arena de disputa que é a educação. E de forma mais ampla, mais recorrente, mais orgânica e mais agressiva. Claramente, eles buscam a conformação da sociedade, mas não apenas isso, né? Importante também é influenciar as políticas educativas, os governos, os legislativos. Então, por isso, é o Itaú, mas é o Itaú junto com todos, é o Itaú junto com a Lehman. O Itaú cuida de uma parte, os outros cuidam dessas outras arenas de influência para as políticas públicas do Brasil. E avançam esta ideia também da teoria do capital humano e como, lembrando-me agora do título de um livro de um economista que se chama Branko Milanovic, a tradução livre que eu faço do título dele, ele chama-se Capitalismo Sozinho, não é? Basicamente contribuem para no final termos somente esta ideia, uma ideia única. Voltando para o seu texto e pegando num pequeno trecho novamente, refere que a Fundação Itaú Social é identificada como um aparelho privado de hegemonia que age, em especial, a partir de 3 pilares principais. Pode-nos falar quais são estes pilares e como é que eles estão presentes, como é que eles aparecem na sua análise? Claro, né? Deu para perceber, mas eu trabalho com a perspectiva gramsciana, né? Com essa ideia dos aparelhos privados de hegemonia que constroem um discurso hegemônico que influencia decisões na sociedade de forma muito potente. E aí, analisando o grupo, a Fundação Itaú Social, eu percebo que ela age dentro de 3 vias, né? E 3 vias que, como um polvo, né, tem muitos tentáculos. Os 3 pilares da atuação da Fundação Itaú Social são formação, produção de conhecimento e financiamento. Se a gente pensa em formação, a gente pensa em formação, primeiro, de professores, a formação de docentes que estão na ponta, o convencimento desses docentes de que há uma forma única, né, de se educar e de se fazer as coisas em educação é de fundamental importância para quem se pretende construir uma teoria social, né, e uma forma de agir na sociedade. Então, você precisa convencer os professores. E você convence os professores a partir de formações muito bem pensadas, muito bem elaboradas, né, muito bem construídas, com tecnologia, né? Como diria Paulo Freire, com a boniteza, né? Bem acabadas e etc. Então, você convence os professores a partir daí. Mas só os professores, esse convencimento, não é suficiente. Você precisa convencer outras pessoas. E aí, você forma também gestores públicos. Você tem os professores convencidos e você forma os gestores públicos. Porque os gestores, eles são capazes, um secretário municipal de educação, ele é capaz de implementar uma política nesta direção. Então, você forma esses gestores para que eles ampliem, né, para que eles implementem isso em escala, nas suas municipalidades, no estado, etc. Só que você precisa de uma certa legitimidade. E essa legitimidade é dada a partir da formação de intelectuais. São intelectuais orgânicos do capital que organizam, né, que pensam essas formações, as pesquisas que vêm depois em produção do conhecimento, etc. Então, aí você abarca o pilar da formação. O pilar da produção de conhecimento também divido em 3 grandes blocos. A produção do conhecimento nas práticas pedagógicas, porque você forma o professor a partir de uma determinada prática. Essa prática ela é produzida por esses intelectuais orgânicos. Você produz conhecimento na gestão, tanto na gestão escolar quanto na gestão municipal ou estadual, né, na gestão de sistemas. Então, você forma ali o diretor de escola e o secretário de educação. E você produz conhecimento de como ele vai gerir a escola e de como ele vai gerir a secretaria, enfim, o sistema. E você produz conhecimento sobre os efeitos ou impactos das políticas que se propõem, né? Dos programas e projetos que eles mesmos propõem. Então, eles estudam os seus projetos e publicam esses resultados, né? Fazem pesquisa sobre isso. E, por último, um terceiro pilar importantíssimo, né? A atuação da Fundação
Itaú Social abarca um pilar que é o financiamento. O que ela financia? Projetos e programas próprios e de outras organizações sociais, infraestrutura, salas, multimídia, enfim. Infraestrutura para que esses projetos sejam bem implementados. Ela financia outras organizações sociais, fomentando, né, pequenas organizações sociais locais que têm entrada nos sistemas de ensino, e ela financia prêmios, potencializando essa ideia da meritocracia, essa ideia da competitividade, etc. Né? Então, a partir desses 3 pilares, ela consegue ter uma entrada muito ampla nos municípios brasileiros, né? Muito profunda nos municípios brasileiros. Eu estou a ver que ao longo da nossa conversa até ao momento, esta ideia da meritocracia, esta teoria do capital humano perpassa, não é, a conversa e a estratégia. Isto faz-me lembrar até recentemente alguns debates cá em Portugal, porque nós temos cá a maior comunidade de imigrantes neste momento é do Brasil, e é interessante quando estavam a falar sobre alguns trabalhadores, a ideia que eu vejo, pelo menos quando se discute o mercado de trabalho, os trabalhadores brasileiros olham para um contrato a termo de maneira diferente que eram os trabalhadores da Europa ou de outros pontos da Europa, não é? Estão muito mais ligados a esta ideia da meritocracia e do trabalho precário, estão muito mais, aceitam mais facilmente do que outro tipo de trabalhadores. Pode ser uma hipótese para nós desenvolvermos no futuro, sobre como estas ideias vão avançando e como é que elas se calhar vão chegar a Portugal. Elas já estão cá, mas se calhar há uma estratégia que podem chegar cá mais rápido. Mérito aqui no Brasil já teve mais força, perdeu um pouco de força e retoma força agora, né? E aí tem todo um campo de estudo sobre trabalho docente e remuneração por mérito nesse contexto. Enfim, o pesquisador ele tem aí um monte de ponta solta para puxar, né? Sim. Há aqui uns economistas da educação em Portugal que já estão também a avançar essas ideias com os professores, mediante a área, se são de matemática, ou se são de ciências, ou se são de línguas, devem receber diferente por causa da procura, e sabemos que essas ideias estão a avançar em ambos os lados do continente. Olhando agora novamente para o seu texto, usa a análise de redes sociais e, quando analisa a Fundação Itaú Social usando a análise de redes sociais, o que é que lhe permite concluir, o que é que lhe permite ver? Pois é, a análise de redes sociais é uma abordagem que vem crescendo aqui no Brasil. A gente não tem ainda um campo muito consolidado dessa análise, isso está engatinhando ainda, né? Mas pelo que tenho visto, pelo que tenho estudado, de forma muito simples, a maior vantagem, acredito, da ARS, da análise de redes sociais, é materializar. É tornar visível as relações entre os sujeitos, que nem sempre são tão explícitas, né? Então, a ideia é que o pesquisador possa mesmo, através desses grafos, dos desenhos, né, dessas relações, que se dá a partir de uma realidade concreta, desvelar esses elos relacionais que são diretos, indiretos, que vêm em segundo plano. E depois desses elos traçados, a gente consiga investigar a natureza dessas relações. Isso nos permite ter a dimensão da atuação de gigantes, como é o caso da Fundação Itaú Social, como é o caso do Todos, né, de alguns outros aparelhos privados de hegemonia, e compreender exatamente de que maneira eles atuam nas sociedades. É um trabalho árduo, bastante trabalhoso, né, em especial quando a gente não tem financiamento de pesquisa para contratar uma equipe, né, para fazer isso junto com a gente, como é o meu caso, e de muitos outros pesquisadores aqui no Brasil, mas eu acredito firmemente que a partir dessas análises seja possível desvelar quem são esses sujeitos, que às vezes estão ocultos ou não aparecem tanto, como eles agem, quem são os sujeitos individuais e coletivos e de que maneira eles influenciam a política do país, né? No que tange à Fundação Itaú Social especificamente, usando a análise de redes sociais, eu ainda estou concluindo muitas coisas, né? Tanto que a minha pesquisa mais recente, essa que eu estou trabalhando agora, trata do setor bancário brasileiro, de uma forma mais ampla, né? A sua atuação na educação, mas de todo o setor bancário e não só da Fundação Itaú Social. Acho que a análise
da Fundação Itaú Social me dá segurança para afirmar algumas coisas, né? Mesmo que de maneira preliminar, porque acredito que ainda tenha muitas outras coisas a se descobrir. A primeira e a mais clara dela é todas essas afirmações que a gente pode fazer a partir dessa pesquisa, mas de tudo que tem se investigado, é que essas estruturas, essas organizações, elas são altamente estruturadas e raramente possuem nos seus postos de comando executivos, sujeitos que são ligados à educação na sua formação inicial. Né? Graduação, mestrado, doutorado nunca são em educação, sempre economia, administração e etc. A segunda afirmação com relação à Fundação Itaú Social é que ela não poderia ter o alcance que ela tem sem a participação ativa e a integração com outras instituições que compartilham das suas premissas. Terceiro, acho que o último ponto que importa para a Fundação Itaú Social é que, para ela, é importante a inserção da lógica de funcionamento privado no sistema público de ensino. Então, ela vai buscar o convencimento, a hegemonia de um modo específico de se fazer educação. E esse modo, né, a gente sabe, é aquele ligado ao modo de produção capitalista atual, sem dúvida, né? Acho que essas são as grandes conclusões que a gente pode tirar a partir das pesquisas que tenho feito. E aproveito para aconselhar os nossos ouvintes a ouvirem o segundo episódio desta terceira temporada do Eduquê, neste caso com alguém que nós conhecemos os dois, não é? Que é o Marcelo Morcazel, e onde explica como uma nova terminologia da gestão e administrativa brasileira permite com que estas fundações e estas instituições privadas consigam ganhar o estatuto de comunitárias, e não vou pôr mais spoiler, não é? Convido a ouvir o episódio e depois a consultar o texto, que conseguem fazer uma ligação muito boa e é um bom ponto de partida para depois ouvirmos esta sua explicação sobre a Fundação e Itaú Social. A conversa está muito boa, infelizmente estamos a chegar mesmo ao fim, e a pergunta que eu tenho para terminarmos a nossa conversa é, tendo por base a sua experiência, o trabalho, não é? Sabemos que a Karina, além de ser pesquisadora e professora de ensino superior, também tem uma longa carreira fora do ensino superior, na educação básica. Que conselho é que dá para quem está lá na linha da frente da educação, tendo por base o que falamos hoje, o seu trabalho e a sua experiência? Olha, Rui, conselho é um negócio complexo de dar, né? Cada realidade tem essas demandas tão específicas, né? Ainda mais quando a gente fala de um país como o Brasil, que é culturalmente diverso, que é territorialmente muito extenso, então é difícil. Mas tem algo que, assim, eu gostaria de compartilhar com aquelas e aqueles que nos ouvem nesse momento, no intuito de mais de fomentar uma reflexão, né, do que dar conselho propriamente dito, né? A antropologia, ela tem um movimento específico do olhar do etnólogo, né, da etnografia, que a gente pode levar para as análises das relações entre o público e o privado, que é o seguinte: transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico. Eu acredito que esse movimento, principalmente de tornar aquilo que tem acontecido com certa frequência em algo exótico, nos ajuda a olhar. Por mais dificuldade que a gente tenha de estranhar aquilo que é tão cotidiano, eu acho que vale o sacrifício quando a gente trabalha com essas relações. A familiaridade do privado no público brasileiro e a ideia de que o privado é melhor, funciona melhor, né, que o público, ela já se cristalizou na nossa sociedade. A gente viu isso quando eu falei aqui um pouquinho antes a respeito de como o público e o privado nascem unidos aqui, né? Então isso já está cristalizado na nossa sociedade. Só um movimento, como o movimento do etnólogo, é capaz de desvelar a crueldade por trás dessas relações, que em última instância reduzem a possibilidade de mudança desta sociedade para uma sociedade radicalmente democrática e equitativa. Então, se há um conselho, esse conselho é de transformar o familiar em exótico das relações do público e privado em educação no Brasil. E então, com esta busca do exótico, ficamos com o episódio de hoje. Karine Morgan, muito obrigada por ter vindo ao Eduquê. Eu agradeço, um abraço a todos e até a próxima.
Você pode acessar ao trabalho que falamos hoje e outras publicações da convidada na descrição deste episódio. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshset e campanha nacional pelo direito à educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Pode também entrar em contato connosco através do nosso Twitter, @educpodcast, para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, fazer perguntas e partilhar temas de interesse. O Eduquê tem produção executiva de Rui da Silva, Renan Simão e Wilbraham, José Leite Neto, Suzanne Verde são produtores, a música original do Eduquê é de Joseph Minadeio do Patreon Based Music. O Eduquê é financiado pela NORAC, que é a rede de políticas internacionais e cooperação, educação e treinamento, e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshsetpodcast.com/donate ou em direitoaeducacão.colabore.org. Obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Até ao próximo episódio.